Permite que aviões naveguem, que bancos operem e que você assista a este vídeo. Nós passamos a vida inteira usando essa construção, mas raramente a enxergamos, porque ela foi feita justamente para desaparecer aos nossos olhos. Nós costumamos admirar aquilo que conseguimos apontar: arranha-céus, pontes, barragens. São obras impressionantes, mas possuem limites visíveis. Você consegue identificar onde começam e onde terminam. Agora tente fazer o mesmo com a internet, ou com a rede elétrica, ou com os sistemas que fazem os GPS funcionar. Onde eles começam? Onde terminam? Em que momento deixam de ser milhões de componentes separados e passam a formar algo muito maior? Talvez nunca tenhamos feito essa pergunta, porque nosso cérebro prefere objetos isolados. É muito mais fácil compreender uma ponte do que um sistema espalhado pelo planeta. Imagine uma cidade vista do chão. Você enxerga prédios, semáforos, carros e pessoas. Tudo parece independente, mas basta mudar a escala de observação. Vista de cima, a cidade revela padrões, conexões, fluxos. Talvez estejamos olhando para a civilização humana na escala errada. O problema pode não ser a ausência de uma grande construção. Ela pode simplesmente ser grande demais para caber no nosso campo de visão. Nenhum ser humano consegue observá-la inteira. Nenhuma fotografia consegue capturá-la por completo. Nenhum país a controla sozinho. Ela foi construída aos poucos. Cada cabo lançado no oceano, cada linha de transmissão, cada central elétrica, cada data center, cada estação de comunicação, cada antena e cada fibra óptica. Isoladamente, cada peça parece resolver apenas um problema local. Mas, vistas em conjunto, elas contam uma história diferente. Existe um lugar onde essa história começa a ficar visível: no fundo dos oceanos. Quando pensamos na internet, é comum imaginar satélites ou alguma espécie de nuvem invisível. Mas a maior parte do tráfego internacional de dados percorre cabos submarinos de fibra óptica. Milhares de quilômetros de cabos repousam silenciosamente no leito marinho, conectando continentes por meio de pulsos de luz. É essa luz que carrega chamadas de vídeo, transferências bancárias, pesquisas, jogos, filmes e uma parte enorme da economia digital. Sem esses cabos, o mundo moderno mudaria radicalmente. Mas eles representam apenas uma parte da história. Porque uma rede de comunicação sozinha não funciona. Ela precisa de energia, precisa de computadores, precisa de sincronização, precisa de manutenção e sistemas de controle. É quando essas infraestruturas começam a se encontrar que percebemos algo maior. Há um hábito curioso da nossa espécie. Nós damos nomes às coisas que conseguimos enxergar. Uma montanha, um rio, uma ponte. Mas quando uma construção cresce tanto que deixa de caber, no nosso campo de visão, ela desaparece da nossa percepção. É como observar um mosaico com o rosto encostado nele. Você vê as peças, nunca a imagem completa. Durante mais de um século, construímos milhares de obras independentes. Cada uma resolvendo um problema diferente: levar energia a uma cidade, conectar um país a outro, transmitir uma ligação, armazenar informações, transportar dados. Quase todos os responsáveis por essas obras estavam resolvendo problemas locais. E ainda assim, quando observamos o resultado de todas essas decisões juntas, um padrão começa a surgir. Imagine acordar amanhã. Seu celular não encontra sinal. O GPS desapareceu. Os cartões deixam de funcionar. Hospitais perdem acesso a sistemas digitais. Empresas não conseguem sincronizar seus servidores. Em poucas horas, milhões de pessoas perceberiam que existe uma infraestrutura gigantesca sustentando praticamente tudo o que fazemos. Mas, enquanto ela funciona, permanece invisível. Ninguém acorda pensando na rede elétrica. Até faltar energia, ninguém pensa nos cabos submarinos. Até uma conexão falhar, as tecnologias mais importantes foram projetadas para desaparecer da nossa consciência. Quanto menos percebidas, melhor cumprem sua função. Escolha qualquer ação que você realizou hoje. Enviar uma mensagem, comprar alguma coisa por aproximação, pesquisar uma dúvida ou simplesmente acender uma lâmpada.
Uma mensagem pode passar por uma antena, percorrer fibras terrestres, atravessar equipamentos de rede, cruzar um oceano e chegar a um data center distante antes de alcançar seu destino. A rota varia, mas o princípio permanece. Por trás de um gesto simples existe uma infraestrutura distribuída e coordenada. Uma lâmpada depende de usinas, subestações, transformadores, linhas de transmissão, centrais de controle e manutenção constante. Nenhuma dessas estruturas parece extraordinária isoladamente, mas juntas formam algo que nenhuma geração anterior poderia imaginar. Cabos não são a internet, são apenas um dos seus sistemas de transporte. Linhas de transmissão não são a eletricidade, elas transportam energia. Data centers não são a informação, eles armazenam e processam dados. Satélites não são toda a comunicação, eles complementam uma rede muito maior. Separados, esses elementos parecem apenas infraestrutura. Juntos, começam a revelar um desenho. Talvez nosso erro tenha sido imaginar que todas essas obras continuavam separadas. Há pouco mais de um século, essa construção não existia. Ela nasceu sem cerimônia, sem inauguração, sem um único arquiteto. Cada geração acrescentou uma camada. Redes elétricas, telecomunicações, computadores, fibras ópticas, satélites, data centers e agora sistemas de inteligência artificial distribuídos pelo planeta. Nenhuma dessas etapas parecia anunciar a construção de uma obra planetária. Mas olhando para trás, talvez todas fossem partes dela. É aqui que a história deixa de ser apenas sobre tecnologia e passa a ser sobre perspectiva. Em que momento milhares de construções deixam de ser milhares de construções e passam a formar um único sistema? Essa pergunta aparece de formas diferentes na ciência. Uma floresta não é apenas uma coleção de árvores. Quando seus componentes interagem, surgem ciclos, relações e condições que nenhuma árvore produz sozinha. Nenhuma molécula de água forma uma onda, mas bilhões delas conseguem. O todo pode apresentar características que não existem em cada peça isolada. Talvez possamos observar algo semelhante na infraestrutura humana. Não porque ela seja viva, nem porque pense, mas porque sua integração produz capacidades impossíveis para cada componente sozinho. Um data center isolado não conecta o mundo. Uma linha de transmissão não transporta informação. Um cabo submarino não gera energia. Um satélite não processa todos os dados de que depende. Mas quando esses elementos funcionam juntos, algo novo acontece. Energia alimenta servidores. Servidores processam informações. Informações atravessam fibras ópticas. Fibras se conectam a redes móveis. Redes móveis chegam ao seu celular. Seu celular produz novos dados. E o ciclo continua. O extraordinário não está nas peças, está na coordenação. Uma descoberta feita em um país pode ser analisada do outro lado do mundo poucos segundos depois. Satélites detectam tempestades e ajudam a gerar alertas. Hospitais compartilham exames. Navios ajustam suas rotas. Sistemas elétricos equilibram oferta e demanda. Tudo isso acontece porque infraestruturas diferentes aprenderam a conversar entre si. Não existe um único centro comandando o conjunto. Ele depende da cooperação entre milhares de organizações, protocolos e redes independentes. Talvez seja hora de abandonar uma ideia que carregamos desde crianças. A de que as maiores construções precisam ter paredes. Precisam ocupar um terreno. Precisam caber em uma fotografia. Durante milênios, as maiores realizações humanas eram monumentos. Elas eram grandes porque acumulavam matéria. A civilização moderna mudou essa lógica. Hoje nossas maiores realizações acumulam conexões. Elas crescem porque adicionam relações, mais enlaces, mais interoperabilidade, mais capacidade de coordenar pessoas e máquinas. Talvez este seja o verdadeiro salto tecnológico da nossa espécie. Não apenas construir coisas maiores, mas construir sistemas capazes de funcionar como um conjunto. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. Qual foi a maior construção da humanidade? Se estivermos falando de um edifício único, existem candidatos muito mais claros. Mas se estivermos falando de uma infraestrutura física distribuída, formada por milhões de componentes interdependentes que sustentam a civilização moderna, a resposta muda completamente. Talvez estejamos diante de uma das maiores obras da nossa história.
Não porque alguém a planejou inteira, mas justamente porque ninguém conseguiu enxergá-la enquanto ela estava sendo construída. Essa é a diferença entre um monumento e um sistema. Monumentos terminam, sistemas continuam crescendo. Existe algo profundamente curioso sobre a história humana. Durante milhares de anos, nossas maiores conquistas podiam ser apontadas com o dedo. Uma pirâmide, um templo, uma muralha. Cada civilização deixava sua marca em pedra, madeira ou aço. Essas construções carregavam uma mensagem: nós estivemos aqui. Talvez por isso seja tão difícil reconhecer a maior transformação da era moderna. Ela não foi construída para ser admirada, foi construída para desaparecer. Quanto melhor funciona, menos percebemos sua existência. Essa obra não pertence a um país. Não pertence a uma empresa. Não pertence a uma única época. Ela é o resultado acumulado de incontáveis contribuições humanas. Pessoas separadas por oceanos, idiomas, culturas e gerações acrescentaram pequenas peças a um sistema que nenhuma delas poderia construir sozinha. Existe uma tendência de imaginar a história como uma sequência de grandes invenções. Mas nenhuma invenção mudou o mundo isoladamente. O que transformou a civilização foi nossa capacidade de conectá-las. A escrita preservou o conhecimento, a imprensa o multiplicou. A eletricidade acelerou a indústria. As telecomunicações reduziram distâncias. Os computadores automatizaram processos. As redes conectaram computadores e pessoas. Cada tecnologia ampliou o alcance das anteriores. Talvez o maior legado da nossa espécie não tenha sido apenas inventar ferramentas. Talvez tenha sido aprender a fazê-las trabalhar juntas. Por isso é tão difícil enxergar a verdadeira dimensão da civilização. Nós vivemos dentro dela, assim como um peixe dificilmente percebe a água que torna a vida moderna possível. Ela está embaixo das ruas, no fundo dos oceanos, no alto das montanhas, dentro de edifícios sem janelas, em torres espalhadas pelo horizonte e nas ideias que permitiram construir tudo isso. Então, qual foi a maior construção já realizada pela humanidade? Talvez a pergunta não tenha uma resposta única. Mas existe outra pergunta ainda mais interessante. Como conseguimos construir algo tão grande sem perceber? Talvez porque ninguém tenha desenhado a obra inteira. Ela cresceu lentamente, década após década, problema após problema, conexão após conexão, até se tornar parte da paisagem, até deixar de parecer uma construção. Nós costumamos imaginar que as maiores transformações acontecem de uma vez. Uma descoberta, uma invenção, uma revolução. Mas as mudanças mais profundas costumam ser silenciosas. Elas surgem quando milhões de pequenas decisões, espalhadas pelo tempo, produzem um resultado que ninguém conseguiria imaginar observando apenas uma peça. Talvez seja exatamente assim que a história é construída. Não por monumentos isolados, mas por conexões. Na próxima vez que você enviar uma mensagem, acender uma luz, consultar um mapa ou assistir a um vídeo como este, talvez tudo pareça exatamente igual. Mas existe uma chance de que você nunca mais veja essas ações da mesma forma. Porque por trás de cada gesto cotidiano, existe uma das obras mais extraordinárias que a humanidade já realizou. Uma obra que não foi construída para impressionar. Foi construída para funcionar, e justamente por isso, quase ninguém percebe que ela está ali. Se você gosta de descobrir o que normalmente passa despercebido, este canal é para você. Inscreva-se para não perder os próximos documentários. Se este vídeo mudou a sua perspectiva, deixe seu like, compartilhe com alguém curioso e me conte nos comentários qual parte mais surpreendeu você. Até o próximo vídeo.